Tá gravando aqui, estamos gravando, o pessoal está chegando. Nós estamos começando o nosso terceiro Papo de Gestão da série relacionada ao Covid, que tem como objetivo, como eu disse, né, a gente poder levar para as empresas que estão aí às voltas para reiniciar as operações depois desse período de isolamento e o período de operação bloqueada, a conhecer experiências de outras empresas ou de outros profissionais que têm passado pelas mesmas experiências, que aprendizados, que lições eles têm para trazer para a gente. Então, a gente já conversou aí com executivos da indústria, falando das experiências aí dos cuidados nas suas operações, né, com relação aos cuidados com a Covid, os procedimentos, tudo mais, e que é muito importante. Às vezes a gente não tem todo o suporte técnico que uma grande empresa tem, então a ideia nossa é estar contribuindo com isso. A E2P Consulting atua na área de gestão estratégica, produtividade e desenvolvimento humano, né? Então a gente atua junto com as empresas, tentando levando modelos de gestão e contribuindo na jornada do crescimento e excelência operacional. Hoje o nosso papo vai estar falando sobre as medidas provisórias do governo, né? As medidas que foram editadas no meio da pandemia para estruturar aí, para proteger empregados e trabalhadores. Nós vamos falar sobre as principais medidas que foram editadas, como que elas funcionam, que cuidados os empresários e empregados devem ter com elas. E para isso eu vou conversar com a doutora Caroline Furlan, que é sócia do escritório Alves Gaia, aqui de Campinas, que é especialista em direito do trabalho e vai estar com a gente conversando, dando destaque aí para essas medidas provisórias, e ela já está chegando aqui comigo. Boa noite, doutora Caroline, tudo bem? Oi, Alexandre, boa noite, tudo bom? Ótimo ter você aqui com a gente. Acho que Obrigada pelo convite. Acho que vai ter bastante coisa para a gente tratar aqui, que é de interesse das pessoas e das empresas aí. A gente viu, né, logo no início da pandemia, aí, que houve uma corrida por gerar ações, né, que pudessem viabilizar os negócios, né, e muitos empresários acabaram tomando medidas logo no início, né, então como é que tudo isso está sendo deglutido hoje, né? Então a doutora Caroline vai falar com a gente sobre isso. Mas antes disso, como a gente sempre faz, eu quero conhecer um pouquinho da história da Caroline Furlan, que vai falar para a gente a trajetória dela pessoal, a paixão pelo direito, como é que estamos até aqui e um pouco do escritório. É com você, Carol. Bom, primeiramente eu te agradeço pelo convite. Só tenho convidados de peso aqui na sua live. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E eu me sinto muito honrada de estar aqui essa noite com você e com todas as pessoas que te assistem você. Bom, direito para mim sempre foi uma opção, né? Seguir essa carreira do direito. Mas o grande desafio foi escolher qual área do direito eu atuaria, né? Visto que tem diversas áreas, e eu costumo dizer que foi o direito do trabalho que me escolheu. Nunca foi minha opção. Eu sempre trabalhei muito com grandes empresas, né? Multinacionais. E no momento que eu ia ingressar numa grande multinacional, veio mais uma crise, né, em 2015, e os processos seletivos foram cancelados. Então, o que apareceu para mim foi a Justiça do Trabalho. A partir que eu tive o contato real, né, com esse direito, eu me apaixonei e me aprimoro a cada dia. Estou aí com consultoria hoje, né, de empresas com mais de 3 mil funcionários, pequenos e grandes empresários também, que precisam de uma consultoria trabalhista especializada. Então, tô nesse caminho aí agora, né, do direito já faz mais de 10 anos, mas focada 100% no direito do trabalho e nas relações de trabalho faz 5 anos. Eu sei que você tem se aprofundado muito nesses assuntos também, né, Carol, na parte do direito do trabalho, com curso de aperfeiçoamento e aprofundamento também, né? Sim, sempre. Sempre, bem importante. E nesse meio da pandemia, a gente viu que muitas medidas foram editadas visando proteger, né, tanto o empregado quanto o empregador, os empregos, e é um pouco disso, né, que a gente combinou de conversar um pouco
e poder levar um pouco da experiência que vocês têm tido com seus clientes, né? Quais são os cuidados que a gente está tomando com isso. E vamos ouvir, vamos aprender um pouco com você sobre isso hoje, né? Tá bom? Para começar, Carol, o que eu queria falar com você, eu queria que você destacasse para mim, para a gente, né? Quais foram essas principais medidas que foram editadas até aqui, na pandemia, né? Que tem como objetivo proteger o trabalho, proteger o trabalhador e até o empresário também, né? O que você pode mencionar para a gente aí? Sem dúvidas. Bom, as duas principais medidas provisórias que nós temos hoje é a medida provisória 927 e 936, que tratam basicamente de redução do salário do empregado, né, e redução da jornada, suspensão dos contratos de trabalho, desobrigação do empresário a realizar treinamentos dos empregados e bem como postergar ali os exames médicos ocupacionais, né? Então, é o exame médico que o empregado faz quando ele é admitido, o exame médico periódico e o exame demissional, que ocorre depois da rescisão do contrato de trabalho. Temos também a não novidade, né, para quem atuar na área, mas a possibilidade dos empregados que estão trabalhando, né, não o fazerem dentro da sede da empresa, mas fazerem através do home office. Trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto, teletrabalho. Tá. Então, são essas principais medidas ali editadas pelo governo. Tá. Dessas aí que a gente está conversando, o que você gostaria de destacar aí hoje que está sendo mais utilizado e que as empresas tiveram uma corrida rápida e que estão buscando utilizar, né? As empresas utilizaram todas. Todas. Praticamente. Todas. Tá. Todas as empresas, né, aderiram à redução salarial e redução da jornada. Não vejo no mercado hoje as empresas realizando os exames médicos, nem os treinamentos. E aqueles empregados que estão trabalhando, que não sejam, né, na verdade, das atividades essenciais presenciais, como farmácias e supermercados, estão trabalhando em casa, fazendo home office, né, pelo Zoom, trabalhando remotamente. Então, todas as medidas... Como que foi esse processo de adesão à medida provisória? Teve que juntar a documentação? Como é que foi isso? Para a empresa implementar essas medidas no seu negócio, que tipo de documentação, algum cuidado que ela teve que tomar para fazer isso? Cuidado tem que ter e tem que ter estratégia, né? Por quê? Essas medidas têm prazo. Então, se a gente falar de suspensão do contrato de trabalho, o prazo é de 90 dias. Se a gente for falar em redução salarial, é 60 dias. Então, as empresas que já tinham advogados especialistas e já sabiam mas já consideravam a possibilidade da pandemia, do estado de calamidade, superar esse prazo, eles já tomaram como medida estratégica, no começo segurou enquanto deu, então adotaram essas medidas há mais ou menos um mês, então ainda está no prazo. Mas aquelas empresas que de plano já aderiram, porque assim, a adesão é simples, né? Como é que é? Você precisa... Tem basicamente, dependendo do salário do empregado e do faturamento da empresa, o acordo pode ser individual mesmo. Então, a empresa explica a situação para o empregado, eles fazem um termo, com tudo certinho, com a redução, a empresa encaminha isso para o Ministério da Economia e, posteriormente, o governo federal vai pagar ali, de acordo com a regra de cada um. Vai pagar o auxílio emergencial para aqueles empregados. Então, a adesão é simples. O grande problema é o momento de adesão que as empresas tomaram dessas medidas provisórias, né? Então, a gente está falando aqui de redução de salário, o prazo acabou, mesmo considerando a prorrogação. Então, agora a gente está num limbo.
Porque a medida provisória, a 936, foi convertida em lei na data de ontem, com os mesmos requisitos, com o mesmo texto legislativo, mas ela não prorrogou esse prazo da medida provisória. Então, apesar de a gente ter uma lei, quem aderiu anteriormente não está sendo beneficiado. Então, esse é uma grande problemática, porque o mercado ainda as atividades ainda não voltaram, não teve nenhum planejamento. Então, o faturamento ainda continua baixo, os empregados terão que voltar, né, a trabalhar, e agora as empresas estão, né, nesse limbo. O que a gente espera agora essa nova legislação permitiu que o executivo, né, hoje o presidente Jair Bolsonaro, edite uma portaria, né, ou um decreto para prorrogar esses efeitos da medida provisória. É isso que nós estamos aguardando, né, para dar essa segurança jurídica para o empresário. É possível. Mas enquanto isso... Agora, o que acontece quando termina esse prazo da medida provisória, 60 dias, diminui o estado de jornada reduzida, quer dizer, o empregado deve voltar a trabalhar na jornada normal e o salário também deve voltar ao normal, é isso? Deve. E o que ficou para trás... E ele tem estabilidade, e ele não pode ser mandado embora. Uau! Ele tem estabilidade. Pelo mesmo período da redução. Então, se ele teve a redução de um mês, é que até 60 dias, pode ser que seja menos. Então, se ele teve a redução de 30 dias, ele vai ter estabilidade de 30 dias. Se ele teve a redução de 2 meses, serão a estabilidade de 2 meses. Tá. Agora, houve uma redução de jornada e uma redução do salário também. Esse valor de salário que foi reduzido, morreu, não tem que repor nada, só vai agora parte de uma nova jornada, é isso? Ou aquilo que... O empregado vai ficar no prejuízo nesse caso. Tá, não porque vai. Porque se a gente considerar 50% do salário, né, vai reduzir 50% do salário. Mas a base de cálculo do benefício que ele vai ganhar do Estado é com base no valor do seguro-desemprego que ele ganharia. E o seguro-desemprego é menor do que o salário. Então, sempre vai ter um déficit. O empregado sempre vai ter nessa ocasião, ele sempre vai sair em prejuízo. Ele vai ter uma redução salarial. Que o governo ia pagar um complemento na época, né? Dessa parte. Entendi. A empresa pode pagar o complemento. Pela lei nova, ela pode pagar o complemento. Mas não é obrigada. Se ela pagar o complemento, não é obrigada. Mas se ela pagar o complemento, ela não precisa fazer um acordo com o sindicato. Então, ela pode fazer por acordo individual. Tá, se ela fizer o pagamento do complemento. Tá. Isso. Agora, então, o que acontece? Essas empresas que aderiram logo no começo, que está dando 60 dias já, elas vão ter... Aqui, por exemplo, as operações das empresas estão paradas, né? E, então, os empresários vão estar voltando aí com o salário integral sem poder estar trabalhando, não é isso? Exatamente. Essa é a grande problemática. Porque talvez no começo da pandemia, o faturamento ainda teria melhor. Teria algum resquício de alguma venda anterior, da operação anterior. Mas agora a situação piorou, né? Realmente a gente teve um problema sério ali, né? De consumo. Tudo caiu. Muitos estabelecimentos, inclusive, já fecharam. Então, quem não realmente aderiu por aderir sem uma estratégia, agora não tem muito, né? O passivo está aí. Essa é a verdade, o passivo está aí. Daí a importância de ter uma assessoria lá atrás, né? Para poder pensar os riscos que estavam nisso, né? Assim também teve as medidas de impostos, né? Houve uma prorrogação do recolhimento de impostos, tudo. E a gente já conversou muito aí com outras empresas também relacionadas a isso, né? Isso que você está falando, a importância de você fazer um planejamento antes de tomar as ações, porque no caso da redução dos impostos, da desobrigação do pagamento naquele período, não eliminaram os impostos, né?
Os impostos vão ter que ser pagos, Exatamente. né, em algum momento. Sim. Então, era preciso fazer um estudo financeiro, de fluxo de caixa, enfim, para pensar qual seria a melhor alternativa. Hoje eu conversei com uma pessoa também que trabalha numa rede de drogarias, que parece que estão buscando aí aumentar, né, a jornada, aquele período de jornada dentro dos shopping centers, né? Então, as empresas fizeram uma redução de quadro para poder adequar a jornada reduzida, e essa pequena aumento que vai ter agora vai gerar uma demanda de aumento de mão de obra, né? Só que as receitas dos negócios, elas não estão vindo do mesmo sentido. Então, as empresas também estão com uma dúvida no sentido se adotam já o aumento da jornada ou permanecem nessa jornada que está, né, da abertura dos shopping centers, por exemplo, né? Legal, Nesse caso, teria que avaliar muito o produto daquele estabelecimento, né? Que eu acho que isso vai interferir. Então, qual que é o público vai interferir? Se for classe A e B, com certeza vai ser alguma coisa. Se for C e D, já vai ter outro parâmetro, né? Então, o perfil do cliente, igualmente com o produto e tudo mais, vai interferir diretamente nessa tomada de decisão. Nesse caso, eles estão dentro de shopping só. Então, é muito difícil que o shopping está com uma redução bem importante de... E drogaria, né, dentro do shopping. Bem difícil, né? Bom, nós falamos dessa parte da questão da redução do salário de jornada, então nós temos aí como é que fala, um gato em cima do telhado, que é com a redução com o final desse prazo. A questão da desobrigação de treinamentos e exames periódicos, né? Então, a gente está falando de... São treinamentos, todos os tipos de treinamentos legais, né? Treinamentos das normas... Isso, das normas regulamentadoras. Eles também têm uma frequência que precisam ser renovados, então eles estão desobrigados nesse período. Até aí, não sei, né? Tudo bem, não sei se vai... Eu penso o seguinte, se um empregado nesse vacatio legis, né, que a gente fala, né, sofreu um acidente, ele está protegido pela lei? Pela medida? Esse é o grande problema, né? É que o que parece, no primeiro momento, ser algo bom, então, eu vou desobrigar o empresário, né? Ou estou desobrigado a cumprir normas de saúde e segurança do trabalho, vai ser bom para mim, porque eu tenho que pensar em outras coisas, minha operação está voltada para outra coisa. Na verdade, no meu ponto de vista, o maior passivo trabalhista que a empresa pode ter está justamente aí. Porque se a gente falar ali em medicina e saúde ocupacional, qual que é a finalidade do exame admissional? Saber se aquele empregado está apto para exercer aquela atividade da qual ele será contratado. Então, vamos pensar aí nas atividades essenciais que estão em andamento, né? Que estão a todo vapor. Um setor com muito risco, mais do que os outros, é o açougue no supermercado. Então, no exame admissional, é constatado que a pessoa tem um problema na visão. E ele vai ser contratado para trabalhar no açougue, ele vai ser açougueiro. E ele vai mexer com uma máquina que chama serra-fita, que é utilizada para cortar ossos e peças maiores de carne. Se aquele empregado tem problema na visão, será que ele está apto realmente para exercer essa atividade? Você percebe que a probabilidade de um acidente de trabalho ocorrer é muito maior. Aumenta, né? Se esse empregado perder um membro, né, um dedo, uma mão, a empresa vai ser demandada judicialmente, vai ter que pagar pensão mensal vitalícia, né, que hoje, claro que isso depende da redução da capacidade e da idade dessa pessoa. Porque a pensão mensal, ela é calculada conforme a expectativa de vida do IBGE. Então, hoje a expectativa do IBGE para homens está aproximadamente 74 anos. Não tenho certeza dessa data, desse número, mas é aproximadamente isso. Se esse trabalhador sofreu um acidente com 27 anos, são 50 anos de indenização, né? E que pode chegar a 200, 300, 500 mil reais. Porque não fez um exame, que o valor é muito inferior, né? Eu acho que um exame
aí está em torno de R$ 200. Então, será que vale esse risco? Será que essa medida realmente é para desobrigar o empregador agora, o empresário agora, mas trazer para ele um risco trabalhista de indenizações muito maiores? Não é toda empresa que consegue arcar com esse tipo de indenização e sobreviver, né? Hoje a realidade é muito diferente. Então, o que ao primeiro momento parece ser algo bom, né, desoneroso, menos custoso, no futuro pode acarretar praticamente o fechamento do estabelecimento. Então, quem tem um advogado tem essa orientação, né? Quem não tem já aderiu tudo e não tem noção do que está por vir. Pulou no escuro, né? No meu entendimento também, a gente acredita que é um interesse da empresa que ela possa fazer isso, né? É do interesse da empresa fazer, né? Exatamente por conta desses riscos que você menciona. Da mesma forma, também o demissional, né, doutora? Isso, e demissional é super importante. Apesar da desobrigação, né, do exame demissional agora, nesse momento de calamidade pública, vou dar exemplo prático para não ficar falando juridiquês aqui. Então, o empregado trabalhou 10 anos na empresa, tudo certinho, treinado, foi dispensado. E ele se machuca após a demissão dele. E ele entra na Justiça do Trabalho falando: eu me machuquei, eu saí da empresa doente, quero indenização porque eu reduzi a minha capacidade laborativa, sofri um acidente de trabalho. Quem tem que comprovar que esse empregado foi demitido em boas condições de saúde, na verdade, apto, né, nas mesmas condições que ele entrou, é a empresa. E se ela não realiza esse exame logo após, né, a rescisão do contrato de trabalho, ela não vai ter como comprovar isso depois. Então, de novo, é um grande risco que a empresa corre. Igualmente nos treinamentos, né? Falta de treinamento aumenta a possibilidade de acidente de trabalho. Mas a empresa está coberta pela medida, por exemplo, se meu treinamento de NR10 venceu dia 30 de junho. Eu não fiz o treinamento, eu tive um acidente em decorrência da atividade da pessoa que está ali exposta a aqueles riscos, né? A empresa está coberta nesse período com isso? Não. Os treinamentos não são validados? Não. A empresa tem, no sentido de que ela capacitava, né? Lógico que não do acidente, mas enfim, ele é considerado como sem treinamento, né? Se o certificado está vencido. Porque não teve a reciclagem, né? Porque não teve a reciclagem. E precisa. A medida provisória, eu entendo que tem algumas pegadinhas que geram risco trabalhista. Pode ser que, né, não aconteça nada com esses empregados, tudo bem, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, a empresa tem que comprovar que ela agiu corretamente. E a questão da responsabilidade está prevista no Código Civil, né, que é uma lei, né, superior à medida provisória, e que a medida provisória não tira a eficácia dessa lei, dessa responsabilidade objetiva do empregador, que a gente chama. É de proteger, né? Então, tem que proteger, não tem... Então, né, o risco está aí. Pessoal, deixa eu só dar um recado aqui. A gente está conversando, a doutora Caroline do escritório Alves Gaia está ajudando a gente a entender as medidas provisórias que foram implementadas durante a pandemia relacionadas aos contratos de trabalho e à medicina ocupacional, né? Entendendo as empresas que já adotaram essas medidas e empresas que ainda não adotaram e que estão aí para retornar às atividades, estão pensando em como fazer isso, se vale a pena adotar ou não, né? E que riscos, que cuidados ela precisa tomar. A gente guardou um espaço aqui na nossa agenda, né? Para os últimos 10, 15 minutos, nós vamos trabalhar aí as questões que estão sendo colocadas aqui no Instagram. Eu estou acompanhando, viu? As suas perguntas não estão esquecidas, né? A gente vai pegar essas questões aqui nos últimos 10 minutos, aí a gente vai responder, a doutora vai responder também essas questões que estão aí, tá bom? Então pode mandar a sua questão aí pelo Instagram mesmo, aqui dentro dos comentários.
Bom, muito bom. Que mais? Aí a questão do trabalho remoto, né? Que era outra questão que a gente tinha que falar, né? O que a gente pode falar Sim. sobre trabalho remoto? O teletrabalho, né, já é uma prática em muitas empresas, já está regulamentado, mas como muitas empresas não tinham esse tipo de prestação de serviço, agora elas vão precisar regulamentar isso. Então, o que, que é importante, né? O empregado não precisa concordar, a empresa pode falar, olha, a partir de tal data você vai trabalhar em casa, mas é importante ter um adendo ao contrato de trabalho, no meu ponto de vista, tá? Não são todos os operadores do direito que entendem dessa forma. Mas como eu entendo que é uma modificação ali das condições de trabalho, até local, é importante ter isso registrado. Então, como por exemplo, quais equipamentos estão sendo entregues para o empregado, qual o estado que eles se encontram, né? Ter cláusula que prevê que o dano, né, pela danificação, não, calma aí, que caso esse equipamento seja danificado, a responsabilidade é do empregado. Tem que prever também que quem vai custear o custo com a internet, né? Porque é uma ferramenta necessária para trabalho. Se a empresa ou se vai ficar a cargo do empregado. Essas questões são importantes. E, inclusive, até estava comentando com você antes da gente entrar aqui, é importante a empresa restringir o horário de trabalho dessas pessoas. Por quê? Elas estão longe dos olhos do empregador, né? Então, não orientar, né, para não mandar e-mail fora do horário do expediente. Se mandar e-mail, se o superior hierárquico verificar, procurar saber para o empregado, com o empregado, por que se havia necessidade, por que ele fez isso, né? Tentar entender, porque muitos empregados vão agir, do meu ponto de vista, de má fé, para requerer horas extras depois ou compensar no outro dia. Então, o controle de jornada é essencial, inclusive pelo WhatsApp. Então, muitas empresas ali, dependendo do departamento, montou grupo no WhatsApp para as pessoas se falarem e, na verdade, auxilia, né, na comunicação. Então, esse superior hierárquico, né, o gerente do departamento, que é o administrador desse grupo de WhatsApp, ele pode restringir o envio de mensagens a partir de um determinado horário. Então, é importante que isso seja feito também, né? Porque você pode gerar também um risco. Imagina você ter 200 pessoas trabalhando em casa e vai ter que pagar hora extra a 50% ou a 100% ou a 60% depois, né? O custo é muito grande para a empresa. Então, realmente, isso precisa ser observado também. E aí tem ferramenta lá dentro do WhatsApp que ele regula, né? Que só o administrador pode enviar mensagem a partir de determinado horário e tal. Então, Isso é legal. inibe essas questões de estar recebendo. E ele também tem que se policiar, porque ele vai poder mandar mensagem, né? Também tem que se policiar para não fazer isso fora do horário do expediente. Tem empresas, por exemplo, que já têm sistemas mais desenvolvidos, né? Que ela controla, inclusive, essa jornada pelo login dentro do sistema. Profissionais que trabalham dentro do sistema da empresa, né? Eles conseguem controlar a jornada pelo login, né? Logou, saiu, ele consegue controlar assim. Então, são cuidados também com relação ao home office, que a gente entende também que ele vai cada vez mais disseminado. Então, é importante, sim, construir dentro da tua empresa, né, as políticas, né, de trabalho, como a doutora falou aí, relacionadas ao home office, né, que equipamentos você vai estar cedendo, a empresa vai estar cedendo ao empregado, quais são as obrigações dele com isso, qual a jornada que ele vai cumprir, né, como que as reuniões vão acontecer, enfim, estabelecer os acordos, né, e melhor se puder fazer um adendo de contrato, como você falou aí, né. Exatamente. Agora, uma empresa que vai, então, se a gente pudesse aconselhar, né, cada uma dessas medidas provisórias, né, que cuidados, então, né, a gente como empresário devemos tomar com cada uma dessas. A gente já falou das medidas em relação à redução da jornada de salário,
e suspensão de contrato, que é basicamente fazer uma avaliação de risco financeiro, né? Então, a gente tem um risco financeiro, ver quanto que a empresa consegue alcançar desse processo durante esses 60 dias. A lei foi editada hoje, você disse, né? Foi publicada hoje, é isso? Ontem. Ela Na verdade, ela transformou, já está em vigor, ela transformou a medida provisória em lei, né? Então, ela trouxe mais segurança jurídica para quem aderiu às medidas, né? Então, quem aderir hoje vai ter os 60 dias, é isso? Isso, vai ter os 60 dias. Quem já aderiu a 60 dias atrás não pode mais, a não ser que haja uma prorrogação. Então, mas se já virou lei, como é que vai? É possível prorrogar, uma vez que já virou lei? A medida provisória? Não. A lei permite que o Poder Executivo possa editar ali um decreto para prorrogar essas medidas, né? A serem que constam ali na nova lei. A expectativa é que nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro faça isso. Não sei agora, né? Por conta do estado de saúde dele, mas a expectativa é que ele prorrogue por pelo menos um mês. Aí a gente precisa aguardar esse decreto. Quem já expirou o prazo, tem alguma medida que pode ser tomada para manter a jornada reduzida nesse período? Ou tem que entrar alguma medida judicial, tem que adotar ou tem que aguardar? Como é que funciona isso? Tem dois caminhos. Ou aguarda, né, esse decreto que a gente está esperando do Poder Judiciário, que provavelmente vai sair na semana que vem. Mas fica no risco, né? Então ele já mantém a jornada como fica no risco. E fica no risco, né? Fica no risco. Para aquelas empresas, depende do risco que cada empresa vai querer assumir. Então, nesse limbo, tem empresas que estão, né, considerando já essa prorrogação e já estão renovando o termo anteriormente feito, pelo prazo de um mês, e tem empresas que querem aguardar. Então, depende do risco que cada uma vai querer correr e depende muito de como a saúde da empresa está. Financeira, Se tiver condições, exatamente. Se tiver condições, espera o decreto. Se não tiver como, se a situação não estiver péssima e com o decreto vai ser ruim do mesmo jeito, então, e aí prorroga, né? Mas depende muito do risco que cada empresário quer correr. Mas é muito importante ter um profissional especializado, porque eu estou falando isso, mas considerando o patamar empresarial geral. Cada empresa tem uma realidade. Cada empresa tem uma expectativa de retomada. Cada empresa tem uma estratégia, né? Tem empresas que no começo tiveram uma queda muito grande na demanda, mas conseguiram rapidamente desenvolver plataformas online de venda e que retomaram. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado, né? Antes. Até porque essas medidas impactam diretamente na vida dos trabalhadores e na vida de milhares de famílias. Né? Redução salarial é uma realidade, né? O governo não vai conseguir suprimir o salário de todos os trabalhadores. Vai haver uma modificação nisso? Uma jornada proporcional, com redução proporcional de salário, alguma coisa assim? Não, sem complementação? Só vai prorrogar. Só vai prorrogar o que já está. Mas a questão é assim, a expectativa é que isso, pelo menos o que está sinalizando, é que isso vai perdurar por um tempo razoável ainda, né? Então, é difícil falar de prazo, mas difícil. A gente não consegue entender que isso possa se normalizar, pelo menos eu vou arriscar por mim mesmo aqui, antes de final de setembro, acho difícil que a gente volte à normalidade, né? Eu acho mesmo existem estudos dizendo que essa questão, até que haja uma vacina, ela vai ser uma coisa que vai estar presente e com risco muito alto. Exatamente. Bom, enfim, não dá para a gente muito especular com isso, mas que as empresas nós vamos ter que achar uma solução nesse caminho, né, para adequação da jornada, né? Exatamente. A jornada de trabalho em função das receitas e da formação. Existem outras medidas, né? Então, adiantar as férias, isso pode também.
E aí um terço das férias vai ser pago só no final do ano. Essa é uma possibilidade. O funcionário tinha muitas horas, né, no banco de horas, então o empresário pode utilizar desse banco de horas nesse momento, né, para manter o funcionário afastado. Então, existem medidas que estão aí para serem adotadas, mas que precisam ser analisadas de maneira estratégica, né? Porque, né, se Deus quiser, a vacina vai sair daqui 2 meses, a nossa economia vai voltando, né? A gente vai passar aí da fase vermelha para a fase amarela e as coisas vão voltando. Mas para quem não teve uma estratégia no decorrer disso, o passivo trabalhista vai chegar, né? Então, no mesmo momento que a empresa está retomando, que está dando tudo certo, que o faturamento está voltando, vai vir demanda judicial. E vai vir mesmo, né? Historicamente, quanto maior o número de demissões, na verdade, o número de demissões é proporcional ao número de processos na justiça do trabalho. Então, os processos vão chegar. E como que as empresas vão se defender, como as empresas vão se comportar perante as demandas trabalhistas, né? Isso vai depender muito da estratégia e das medidas preventivas que ela tomou ao longo desses meses. É ótimo que você tocou nesse ponto, porque é a hora da gente falar exatamente como é o papel, né, que o Alves Gaia está exercendo, né, com os clientes nessa estratégia, né? Dá para você explicar um pouquinho como é que funciona esse trabalho que vocês estão fazendo, como é que é essa assessoria, né? Tá. A nossa política, a gente preza muito pela consultoria preventiva. Então, de todos os nossos clientes, nós atendemos pequenos empresários, médios e grandes empresários com mais de 3 mil funcionários. Então, nós conhecemos muito bem cada um dos nossos clientes das empresas que a gente presta assessoria, procuramos entender a necessidade de cada um deles e auxiliá-los da maneira mais assertiva possível. Claro que a decisão empresarial é do empresário, mas nós somos muito transparentes de mostrar os caminhos que existem e as consequências e os riscos. Então, os nossos clientes hoje não aderiram desde o começo, né, às medidas provisórias e estão bem assessorados, estão preparados para a retomada e seguros e tranquilos de que, se chegar a demanda trabalhista, a gente vai conseguir elaborar a defesa, vai conseguir justificar na justiça do trabalho e a gente vai manter aí o nosso sucesso, né, nos processos. Que a gente tem um índice muito bom de ganho na justiça do trabalho, né? Nos últimos anos chegou a um êxito de 90%, mas porque a gente trabalha muito preventivo, né? O trabalho de estar preparado para as coisas é mais de metade do caminho andado, né? Você entender os riscos. É mais barato, Alexandre. Né? É mais barato. Por exemplo, se a gente, que nem a gente estava falando dos treinamentos. O treinamento hoje, ele pode ser feito EAD. Treinamento EAD com certificado é muito mais barato do que o treinamento presencial. Verdade. Muito mais barato. E você está prevenindo acidente de trabalho por um preço menor. Então faz total sentido, né? Quando a gente entra nas questões da medicina, do trabalho, dos treinamentos, eu acho que aí a gente tem um ponto em comum, né? Que é realmente, se puder manter, mantenha, né? Não deixe de fazer, porque isso ajuda a empresa a se preparar para essa situação, né? E dá mais segurança para o empregado também. Também. Né? Quando aquele empregado vê que a empresa é séria, que ela preza pela saúde e segurança do trabalho, que se preocupa com a vida dele e a saúde dele, ele vai estar muito mais motivado, né? Ele vai vestir a camisa. Agora, uma coisa que a gente não combinou aqui, mas eu vou te perguntar. O plano de retomada, a gente já conversou sobre isso em outra ocasião, mas a gente não tinha combinado de falar aqui. Eu vou te perguntar, porque eu sei que você vai saber dizer. O plano de retomada, né, prevê alguns cuidados relacionados à saúde, que a gente já conversou com aqueles outros convidados lá,
a questão de ter a disponibilidade de álcool gel, medição de temperatura, o ambiente, renovação de ar, os ambientes e todos os cuidados que você precisa ter dentro do ambiente de trabalho. Tem uma pergunta aqui que vai aparecer aqui, depois a gente vai falar, mas eu já vou adiantando, que é a questão do Covid poder ser associado a uma doença ocupacional, né? Sim. Como é o trabalho, por exemplo, da Alves Gaia junto às empresas, no sentido de, uma vez que eu retornei ao trabalho, eu criar as condições de proteger a empresa, né? No caso de haver uma demanda relacionada a isso, né? A uma doença ocupacional, o empregado alegar que sofreu a contaminação dentro da empresa, ou Deus nos proteja que ele venha a falecer e isso possa ser associado para uma doença ocupacional. Esse trabalho vocês também contemplam junto com a empresa, né? Sim. A gente está tratando, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque a gente trata isso com os nossos clientes, né? Então, o álcool em gel, máscara, como EPI, efetivamente. E o que nós orientamos os nossos clientes? Primeiro, essencial, máscara, luva, álcool em gel, higienização, né, das mãos com água e sabão. Essencial ter uma ficha de entrega desses equipamentos, né, que agora a gente está chamando de EPI, mas desses produtos, e treinamento. Quando eu falo treinamento, não é aquela palestra, treinamento, mas é chegar para o colaborador, para o empregado e falar, olha, vou te entregar essa luva todos os dias, você vai vir aqui pegar, estabelecer novos procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Existem empresas que não cuidaram disso, né? Eu não vou falar nem aí da responsabilidade do empregador, mas efetivamente na produção. Até comentei com você, eu acho que nesse caso. Na área de produção, não tomou o cuidado necessário, uma pessoa foi contaminada e contaminou quem estava ao redor dela. Então, é interessante para a empresa perder essa mão de obra nesse momento, né? Diante desse estado de calamidade, diante da queda ali das demandas que a gente tem de produtos e serviços, a empresa que tem vai perder a mão de obra. Então, isso é essencial. A gente está tratando isso como realmente medida de saúde e segurança do trabalho, tudo registrado na ficha de EPI, com declaração de treinamento do funcionário. Orientamos também o técnico de segurança da empresa a fazer uma ordem de serviço, elaborar uma ordem de serviço a respeito disso, né? O PPRA não tem necessidade, porque como é temporário, acho que não vale a pena mudar o PPRA por conta disso. Mas é essencial para a empresa ter esses procedimentos implementados, porque realmente é uma realidade que pode acontecer. Agora, né? Nós vimos, por exemplo, nas conversas que a gente teve nas outras lives, algumas medidas no sentido de que os empregados, falando de fábrica, né, que eles não podem coexistir os turnos no mesmo momento dentro do vestiário, né, que o momento de estar no restaurante tem um distanciamento, que tem a medição de temperatura, a questão de incentivar o colaborador a fazer um relato quando se sentir mal ou alguém da família tiver isso. Mesmo, né, falando de escritório, a gente já viu que no horário de almoço, por exemplo, vai implementar uma medida de asepsia do escritório, vai entrar uma empresa fazer um tipo de uma dedetização. Legal. Né? Todas essas medidas, vamos dizer, essas que dizem respeito aos hábitos dos colaboradores, também deveriam estar dentro de um treinamento, dentro de uma formalização. Sim. Dizer, olha, você sabe que o seu horário novo é esse, que você tem isso, Sim. você está ciente desse, tal. E o registro do momento de sanitização, também das áreas. Tudo relatado, tudo. Criar os procedimentos. A gente não sabe o que vai acontecer. Essa que é a realidade. Então, a gente não sabe quais a gente sabe o risco que tudo tem, mas não sabemos quais demandas virão aparecer, o que o empregado vai falar, o que a gente vai ter que comprovar num eventual processo. Então, o excesso de zelo, nesse momento, se faz necessário, né? Até porque, quando a gente fala ali de
de responsabilidade caso o empregado seja contaminado, o que a empresa vai ter que fazer? Olha, tá aqui, tá registrado, ele recebeu luva, ele recebeu máscara, ele recebeu treinamento, tinha um álcool em gel na mesa dele ou ao redor dele, né? E vai comprovar isso, porque não tem como comprovar onde que ocorreu a contaminação. Se foi no ônibus, se foi na família dele, na casa dele, se foi na empresa. Mas a empresa vai conseguir comprovar indícios de que lá não foi, por conta da documentação e das medidas, né, preventivas que foram adotadas. Então, por essa obscuridade futura que a gente tem, tudo tem que ser registrado. Você comentou, por exemplo, da pessoa ter se contaminado, né, e ter contaminado os outros dentro do ambiente, né? Uma das medidas também que foi mencionada aqui nas outras lives foi você restringir o nível de relacionamento das pessoas também, né? Então, manter sempre o mesmo time de trabalho, né? Evitar que esses times se interajam. Então, esse grupo, né, não sei se foi o Bessa ou se foi o Denis que comentou isso. Isso é legal. Esse time vai almoçar junto, esse time vai estar sempre junto, né? E eles não se misturam, de certa forma, com os outros times dentro do mesmo ambiente. Porque se você tem um caso, é mais fácil você controlar aquela população, que são menos pessoas que tiveram acesso àquela pessoa, né? Então, acho que foi o Denis que falou isso, que eles estão fazendo lá na Leão. Então, isso é uma medida... E geralmente essas empresas têm um comitê de crise. Tem um comitê de crise, né? Que falamos exatamente sobre isso, né? Na semana passada. Então, são cuidados importantes. E o escritório da Alves Gaia consegue orientar, fazer uma avaliação e orientar sobre esses procedimentos, essas rotinas, né? Que a gente vai ter que colocar novas rotinas também administrativas em cima disso, para a empresa poder estar mais protegida, né? Esse trabalho da prevenção relacionado às medidas trabalhistas, ele também tem que ser conduzido junto com, no caso, uma empresa pequena, com o contador, para fazer a avaliação de riscos financeiros também, né? Vocês também fazem esse trabalho junto com a área de contabilidade. Geralmente, os escritórios de contabilidade, eles não são o jurídico estratégico, né? O contador não tem nem como dar essa responsabilidade para o contador. Então, o que as empresas geralmente fazem? Olha, quero reduzir, né, custo. O contador fala, olha, você dá para reduzir salário, mas reduz a jornada, dá para fazer isso. Quero isso. Então, o contador vai lá e manda um termo. E aí, fica sem essa estratégia, né? Então é importante trabalhar junto nessa é importante. Sim, super importante, né? O contador, geralmente, ele está presente nas pequenas empresas, mas ele precisa de um suporte especialista agora na área, né? Porque as demandas vão chegar e aí a empresa vai estar totalmente desamparada. Muito bom. A gente não quer assustar ninguém, né, doutora? Mas a ideia é que você que tem uma empresa, tem uma pequena empresa ou tem uma empresa que ainda está nesse processo de retomada, como a lei foi editada ontem aí, né, porque a doutora falou dos 60 dias de redução de jornada. Se você não adotou medida ainda, faz uma avaliação de riscos, né, chama o advogado, entender essas medidas. O escritório do Alves Gaia é super competente nessa questão também para ajudar vocês. E eu vou abrir um pouquinho para as questões aqui, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui para a gente falar um pouquinho, vamos ver. Se o pessoal quiser colocar uma questão, a gente vai falando aqui. O Eduardo Filippini trouxe também, dentro dessas avaliações, acho que isso sim vale a pena, uma estratégia, né? Uma vez que a empresa está buscando, ele fala aqui sobre a revisão tributária para equilibrar a empresa, né? Para buscar um equilíbrio financeiro aí. Então, sim, é uma oportunidade, né? Acho que todas as oportunidades que possam gerar um alívio aí são passíveis de avaliar, né? Deve ser avaliado, sim, mas buscar um especialista, né? Um especialista que consiga também avaliar os riscos envolvidos. Toda decisão, né? Uma vez que você tira dinheiro do governo, que você faz alguma coisa, tem risco, né? A gente fala muito de insegurança jurídica. Então, que você tenha um bom
um bom especialista para te ajudar a fazer essa avaliação, se vale a pena fazer essa solicitação tributária, né? Inclusive, para fins de contrato de trabalho, relação de trabalho, as empresas estão desobrigadas de recolher o FGTS durante esses meses. Então, é importante dar uma olhadinha nisso também. Isso vai vir depois? Não, né? Não sabemos. Já tá na medida provisória agora, convertida em lei. Tá. O Marcelo Augusto fala aqui para a gente, no caso de acordo judicial, é necessário o exame demissional? Provavelmente esse acordo judicial vai dar quitação geral ao contrato de trabalho. Então, como essa cláusula prevê que o empregado não vai poder reclamar mais nada na Justiça do Trabalho, teoricamente não precisaria. Mas, se tiver alguma cláusula de que o inadimplemento vai cessar, vai acabar com aquele acordo e o funcionário vai poder fazer os pedidos que ele quiser, aí é interessante, sim. Inadimplemento, aí a gente está falando do risco da empresa não conseguir honrar o compromisso do acordo, é isso, né? Ou atrasar o pagamento da parcela, ou mesmo atrasar, esquecer né? algum mês. Inadimplência em geral. Então é melhor fazer, né? Melhor fazer. Sempre melhor fazer. Doutora Janaína Nogueira, especialista na parte de LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma hora a gente vai conversar com ela aqui também. Ela queria uma posição sua, Carol, sobre como que o STF, aquela questão do STF está olhando para o Covid como uma possível doença do trabalho. O que você tem a dizer sobre essa parte? É complicado, né? Agora, que é uma novidade para a gente, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, vai ser muito difícil comprovar que aquele empregado foi contaminado dentro da empresa, né? O vírus está espalhado por todos os lugares e, né, principalmente se a gente considerar que a grande maioria da população anda de ônibus, né? Utiliza o transporte público e o metrô. Então vai ser complicado. Mas se tiver outros casos dentro da empresa, ou essa pessoa pode contaminar outras, ou pode ser contaminada. Então, essas medidas de prevenção, né, como encarar esses luva, máscara, álcool em gel como EPIs, é fundamental para que a empresa tenha uma prova. Mas essa discussão vai longe. Mas se o Supremo Tribunal Federal já sinalizou que é constitucional, eu acho muito difícil retroagir e voltar. Eu acho muito difícil. Então, acho que essa questão veio para ficar mesmo. Então, as empresas precisam se proteger. E tem uma questão também... Deve ser considerada doença ocupacional? Sim. E tem uma questão que eu acho importante mencionar, é que o pequeno e médio empresário, às vezes, não tem condição financeira de recorrer na Justiça do Trabalho. Porque o primeiro recurso na Justiça do Trabalho, hoje, é mais de R$9 mil à vista em 8 dias, para você recorrer. O segundo, né, tá, eu acho que em torno de 17, 16 mil reais. Então, é custoso recorrer na Justiça do Trabalho. Por isso que a grande maioria das multinacionais e grandes empresas que conseguem levar essas questões jurídicas ao Tribunal Superior do Trabalho ou ao próprio Supremo Tribunal Federal, por conta do custo. Então, pode ser que a empresa não tenha esse poder aquisitivo de recorrer para discutir uma eventual condenação. Esse caixa, né? Então, tudo que puder prevenir é melhor, né? Sim. Agora, também, quando a gente está falando, tem empresa que hoje não tem ainda uma assessoria, né? E também está sopesando isso, né? Existe uma forma de vocês poderem assessorar sem ter um contrato fechado? Existe alguma alternativa para a empresa que eu já preciso de uma consulta, um diagnóstico, alguma coisa sem fechar um contrato específico? Vocês têm um trabalho nessa linha? Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. A gente trabalha, né, tanto com demandas repetitivas, ou seja, tem os contratos mensais, tem a possibilidade daquele empresário recorrer a nós por dúvidas e por questões que aconteçam dentro da empresa.
E tem também a possibilidade da gente realmente fazer um diagnóstico. Então, analisar todas as funções, os contratos de trabalho, cartão de ponto, a gente faz uma análise completa. Raio-X ali, né? Faz um raio-X ali e consegue trazer para o empresário onde que estão os riscos ali da empresa dele relacionado aos trabalhadores, né? Tá. Doutora, vamos deixar o seu contato na nossa live aqui. Vamos colocar depois o teu contato, endereço do escritório também, para quem tiver interesse em conversar com você. Qualquer dúvida também que surgir, estou à disposição. Sim. Nós estamos chegando ao fim aqui. Faltam 5 minutinhos, daqui a pouco Passou o Instagram... rápido, né? Você viu? Né? A gente estava preocupado. Você falou assim, será que vai demorar? Não, demora, porque a conversa é boa. Quando o assunto é bom, né, a conversa é boa, ele rende, né? Então, é muito legal, porque você tem um linguajar muito simples, né? E a gente já falou sobre isso também, que é fácil das pessoas entenderem o que você está falando. Então, por isso que eu quis te chamar também para colocar nessa live aqui. Eu adorei essa conversa. Às vezes eu grito, mas eu vou melhorar, viu? Grita? Falo muito alto. Não, mas é bom assim, para animar o pessoal que está assistindo. A redução salarial, né? Tem que me conter. Mas foi muito bom, assim, foi muito esclarecedor, né? A gente ter essas informações aqui. Espero, de novo, né? Como a gente falou no início da transmissão, a nossa ideia com essas lives é ajudar quem está passando por isso ainda, né? Empresas grandes têm uns departamentos jurídicos, tem uma assessoria jurídica, tem um departamento médico e tem um baita de um suporte técnico para tomar as decisões, avaliar os riscos. Empresas pequenas nem sempre têm isso, né? Então, o que a gente está querendo é trazer a experiência das pessoas que têm o know-how sobre isso, para trazer informação relevante para você, que tem uma empresa, que está aí às voltas, com toda essa incerteza e essa insegurança que a gente está passando nesse momento, que tem um caminho, né? Pode ser que você a gente não tenha conseguido absorver todas as ações, mas eu já sei um caminho. Eu já sei que se eu conversar com a doutora Caroline Furlan, ela vai me ajudar ali a dar um caminho. A gente já pegou alguns insights relacionados aos outros profissionais que trouxeram. Então, isso espero que ajude. Nosso intuito é realmente ajudar vocês aí. Tá bom? Semana que vem, nós vamos conversar, vai ser muito legal aqui, nós vamos conversar, legal também, né? Nós vamos conversar com a Alessandra Milani. A Alessandra, ela é gerente do GRU, do aeroporto de Guarulhos. Olha, que legal! Ela é gerente de RH do aeroporto de Guarulhos e a gente conversou aqui essa semana, combinando que a gente vai conversar, e a gente não imagina o que ela tem que gerenciar dentro do aeroporto de Guarulhos, no trânsito, porque ela tem de tudo, né? Como é que eu gerencio uma situação daquela relacionada à Covid? E ela vai estar trazendo a experiência deles também com a gente, falando sobre o que o RH reporta lá dentro e como ele vai estar fazendo. Carol, nós temos 2 minutinhos, queria tua despedida, tua mensagem para o pessoal. Se você tem alguma coisa que você quer deixar o seu contato, fique à vontade, eu vou colocar depois também aqui. Tá, eu quero te agradecer novamente pelo convite, né? Você traz grandes profissionais aqui para sua live. Eu acredito que também seja esse trabalho que você está fazendo de grande utilidade para os empresários. Então, você traz pessoas muito capacitadas. Não estou falando de mim, né? Claro que Mas sim. Você traz pessoas com muita experiência, muito capacitadas, para ajudar realmente o pequeno e médio empresário que está se afogando nessa situação, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu já preciso falar que eu te admiro. O seu currículo fala por si só, mas além disso, você é uma grande pessoa, um grande profissional, que é ali, né, super ético, super transparente. E que bom dividir esse momento com você. Muito bom. Foi ótimo, gente. Eu agradeço também o pessoal que esteve com a gente. A gente está recebendo um monte de comentário aqui do pessoal que gostou. Realmente foi muito bom. Gostei mesmo, doutora. Foi muito legal, muito esclarecedor. Semana que vem a gente está de volta com Papo de Gestão, terça-feira, 19 horas. Vamos falar com a Alessandra Milani, gerente de recursos humanos do aeroporto de Guarulhos. Até lá, espero por você. Tchau, até a próxima. Tchau.